Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos dessa tarde. Na condições de presidente das Comissões de Finanças e Orçamento, eu declaro abertas as audiências públicas para apresentação das contas do Fundo Municipal de Aposentadoria e de Pensão, referente ao terceiro quadrimestre de 2020 ao primeiro quadrimestre de 2021, respectivamente. Estando presente na casa o presidente do fundo, Dr. João, e os demais servidores, eu declaro aberto e, de imediato, passo as palavras para a explanação do relatório. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Como o senhor presidente disse, nós estamos aqui hoje para fazer a prestação de contas do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, referente ao terceiro quadrimestre de 2020 e o primeiro quadrimestre de 2021. E, para tanto, nós trouxemos hoje aqui a pessoa do Sidney, que faz parte lá da Magma Assessoria, que é uma empresa contratada pelo fundo, que nos dá assistência, assessoria nessa parte contábil e previdenciária. Então, eu passo a palavra para ele, que ele vai fazer a explanação aí desses relatórios. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os membros da mesa. Boa tarde. Dr. João, Marlene, boa tarde. Primeiramente, é um prazer e uma honra estar aqui participando dessa audiência pública. E gostaria só de dizer que, referente ao terceiro quadrimestre, a gente preferiu acumular o resultado de todo o exercício, porque se a gente apresentasse só o primeiro quadrimestre, ele não traiu o resultado efetivo do que aconteceu em 2020, principalmente em virtude de pandemia, queda de suspensão de contribuição, diminuição dos rendimentos. Então, a gente preferiu trazer o conjunto completo de 2020 e o primeiro quadrimestre de 2021. Então, vamos para a apresentação do exercício 2020. Primeiramente, a gente gostaria de trazer que o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões ele foi criado pela Lei 2.548, de 1º de outubro de 93, e a função do fundo é gerir o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Itapira, ocupantes de cargo de provimento efetivo, regidos pelo regime estatutário, tendo em sua natureza a finalidade de promover o recolhimento, definir os meios dos investimentos, dos recursos oriundos das contribuições previdenciárias, como também conceder e administrar os benefícios previdenciários de aposentadoria por tempo, contribuição ou serviço por idade, invalidez e as pensões por morte. Então, na verdade, é um órgão exclusivo para tratar dos seus segurados quanto à concessão de aposentadoria e pensões, e ele tem um foco exclusivo nos seus segurados. Ele não é um fundo de abrangência municipal para todos os munícipes, e sim especificamente para os segurados, para os servidores públicos, seja da Câmara, seja do SAI, seja do fundo, seja da Prefeitura. Vamos começar pela gestão de benefícios. Foram concedidos, no exercício de 2020, aposentadorias por tempo de contribuição, foram concedidos 70 benefícios. Por invalidez, foram concedidos 7 benefícios. Aposentadorias por idade foram concedidas 14. Não foram concedidas nenhuma aposentadoria compulsória, aquele que o servidor chega a 75 anos, que ele é obrigado a se aposentar, e foram geradas 29 pensões dentro desse universo de benefícios. Assim, nós tínhamos, no exercício de 2020, um total de 120 benefícios concedidos, acumulando, até 31/12/2020, 445 aposentados por tempo de contribuição, 93 aposentados por invalidez, 173 aposentados por idade, 39 aposentadorias compulsórias, ressaltando que são aqueles servidores que completam 75 anos de idade, 225 pensões, finalizando o exercício de 2020 com 975 benefícios administrados pelo Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Dentro desse universo dos benefícios, nós encerramos esse exercício de 2020 com 29 servidores recebendo abono permanência. O que seria isso? São aqueles servidores que já têm a garantia do benefício da aposentadoria, porém eles preferiram ficar na atividade
e postergar sua aposentadoria. Ou seja, mas é um passivo que o fundo já tem que contar que a qualquer momento esses servidores podem se aposentar. Então, é importante a gente trabalhar com esses iminentes, aqueles que já têm concedido o benefício. Importante ressaltar que o abono permanência ele é concedido a partir do requerimento do segurado, do servidor. Ele não é concedido voluntariamente. Então, pode ser que existam mais servidores nessa condição que ainda não requereram o abono permanência. A gente trouxe aqui os recursos relacionados especificamente às contribuições, porque essa é a fonte maior de receita do fundo. Principalmente porque o exercício passado a gente teve um ganho muito pequeno com remuneração dos investimentos. Então, se a gente olhar uma previsão de 31 milhões 874 de previsão de receita, foram arrecadados 37 milhões, tendo um superávit de 5.853.408, isso relativo apenas às contribuições da Prefeitura, Câmara, SAI e dos segurados. Então, para se ver que dentro do universo de 46 milhões, só a parte relacionada às contribuições são 37 milhões. Então, para vocês verem a importância das contribuições estarem em dia, para que o fundo possa manter o seu estado superavitário e cumprir com o pagamento de seus benefícios. E aqui, por força do artigo, do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Complementar 173, que facultou aos municípios suspender o recolhimento das contribuições aos regimes próprios de previdência. Então, nós tivemos de maio a dezembro, nós tivemos a suspensão dessas contribuições, que foram objeto de confissão de dívida em janeiro de 2021. Tá? Então, vocês vão verificar que a Prefeitura, dentro do plano previdenciário, tinha uma previsão de 6.463.000 e foram recolhidos 2.259.000, mas dentro daquilo que era esperado. Ou seja, apenas o plano previdenciário é que ficou tiveram suas contribuições suspensas. Tá? Se a gente analisar o plano financeiro, por exemplo, tinha uma previsão de 13 milhões, foram arrecadados 11 milhões, ou seja, em sua totalidade, no exercício 2021. Nós temos vários parcelamentos, a gente trouxe aqui a previsão de recebimento dos parcelamentos para 2020. Tá? Nós tínhamos uma previsão de receber 7.650.000, recebemos 3.773.000, em virtude também da suspensão, que suspendia, inclusive, as contribuições patronais e os parcelamentos. Tá? E nós fechamos o exercício de 2020 com saldo acumulado de parcelamentos de R$ 23.776.244,17. Lembrando que esses parcelamentos estão sendo honrados rigorosamente pela administração, estão sendo pagos em dia. E o que houve simplesmente foi, em virtude da pandemia, um direcionamento de recursos específicos para a área da saúde que acabou tendo que suspender as contribuições do regime previdenciário. A seguir, nós vamos trazer a evolução dos investimentos. Nós tínhamos, em dezembro de 2019, 95 milhões de recursos. Tá? E nós encerramos o exercício de 2020 mesmo com suspensão de contribuição, mesmo com os rendimentos serem abaixo do esperado, abaixo da meta atuarial, nós tivemos uma evolução de 9 milhões de reais no fundo de investimento previdenciário. Tá? Lembrando que nós temos o fundo previdenciário e o fundo financeiro. A meta atuarial para o exercício 2020 foi fixada em 10,65%, mas, infelizmente, não foi possível alcançar dentro de todo o cenário que todo mundo tem conhecimento, né? Queda do PIB, fuga de investimentos, alta do dólar, etc. Mas, dentro da política de investimento implementada pelo fundo, atingiu-se o índice de 6,36. Se nós avaliarmos, é um índice excelente dentro de todo o cenário que se apresentou. E se a gente for procurar no mercado, pouquíssimos fundos renderam mais de 6% no ano. E nós tivemos um acréscimo, uma valorização dos fundos, né, de 6,36%, que dentro
ressaltando dentro do universo que nós estávamos vivendo em 2020, foi um ganho excelente. Que a gente viu em muitos fundos por aí, muitas pessoas, muitos institutos perdendo recursos por não ter uma administração efetiva e eficaz dentro da sua política de investimentos. Conforme parecer da empresa de consultoria, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira sofreu pela desvalorização das cotas em seus investimentos. Em fevereiro, houve uma desvalorização de 1,30%, em março, 7,24%, em agosto, 0,35%. Em setembro, 1,40% e em outubro, 0,25%. Ou seja, nós tivemos quase 6 meses, mais 6 meses, de remuneração negativa. E, mesmo assim, o fundo conseguiu ter um ganho considerável dentro do exercício 2020. Muito. Foi o mês que foi mais complicado. Durante esse período citado anteriormente, tivemos uma nova ascensão da pandemia, novas ondas de Covid, aliada ao conturbado cenário político, que interferiu novamente para uma queda nos ativos de risco, impactando o RPPS diretamente. Porém, mesmo em meio a esse cenário econômico atípico, o RPPS colheu os frutos de uma ótima gestão. Quando a gente fala em ótima gestão, a gente tem que analisar que o dinheiro do Instituto ele é cuidado com muita austeridade. Então, não é qualquer fundo, não é qualquer banco que bate a porta do fundo que leva os investimentos, não. O Comitê de Investimentos, a diretoria, o Conselho Deliberativo, eles têm um cuidado muito grande em selecionar os fundos, as empresas, as instituições financeiras para esse investimento, por isso que o fundo teve uma rentabilidade satisfatória durante o exercício de 2020. Foi criado, dentro do plano financeiro, a partir da segregação de massas, um fundo de oscilação de riscos. O que é esse fundo? Esse fundo é uma garantia de, pelo menos, o total de 3 folhas de pagamento. Ou seja, caso haja uma catástrofe, alguma coisa em que o município não consiga aportar os recursos para o pagamento do plano financeiro, das aposentadorias do plano financeiro, ela poderá se socorrer a esse fundo de oscilação de risco. Ele ainda não está 100% composto. Ele foi criado e está sendo composto em 60 parcelas. Ele fechou o exercício 2019 com 2.500.000. Ele teve a receita, teve o depósito por parte dos órgãos municipais no valor de 1.765.000 e teve um ganho financeiro de 291. Em 31/12/2020, esse fundo de oscilação de risco saiu de 2,5 milhões para 4.600.000, ou seja, mais de 2 milhões de evolução nesse patrimônio. Tudo isso feito para garantir o pagamento dos segurados vinculados ao plano financeiro. A evolução dos investimentos com a taxa de administração. A taxa de administração ela é uma parte das contribuições que são separadas para que o fundo possa fazer as suas atividades, né? Pagamento de salários, pagamento de prestadores de serviço, água, luz, telefone, etc. Então, é separado, dentro da contribuição, é separado um valor para que o fundo possa ter o seu custeio administrativo. Em 2019, essas sobras estavam montando 69.000, ou seja, quase 70.000. Ou seja, dentro daquilo que era permitido ser utilizado, o fundo utilizou corretamente esses recursos, não fazendo despesas desnecessárias, e evoluiu mais de R$130.000. Ou seja, os investimentos com a taxa de administração encerraram o exercício de 2020 com um montante de R$190.000. Agora nós vamos para a destinação dos recursos. Tá? Como o nosso foco anterior no ingresso dos recursos foram apenas as contribuições previdenciárias, nós trouxemos aqui os pagamentos, né, de aposentadoria do plano previdenciário, do plano financeiro e da despesa administrativa. Para se ter uma ideia, o limite do gasto administrativo previsto para 2020 foi 892.000. E o fundo de previdência, o fundo municipal,
de aposentadoria e pensões utilizou apenas 645 mil. É um valor, assim, bastante enxuto para levar em conta o tamanho da estrutura do fundo. Então, nós tínhamos um fixado final, uma autorização para esses benefícios de 45 milhões, foram utilizados 45 milhões 111 mil e nós tivemos aí uma economia orçamentária de 373 mil. Não foi necessário abrir créditos suplementares, adicionais ao orçamento do fundo. A previsão foi mais que suficiente. É claro que houve alterações dentro do fundo, tirando de dotação de aposentadoria para pensão, etc., de plano financeiro para plano previdenciário, mas foi tudo dentro daquilo que foi previsto. O fundo não teve que ser socorrido orçamentariamente para cumprir com as suas obrigações. Então, o orçamento foi muito bem elaborado. Aqui nós mostramos a utilização das taxas de administração. Né? O limite era de 786 mil, foi utilizado 645 e tivemos uma economia de 141 mil. A economia alcançada com a utilização dos recursos da taxa de administração comprova a austeridade com a qual o fundo utiliza seus recursos. Eu gosto de enfatizar isso bastante porque a gente vê muita autarquia, muito instituto de previdência que tem um limite considerável de taxa de administração e, ao invés de pegar esses recursos e usar com qualidade, ao invés de ficar bancando congressos, etc., que no momento não é necessário, houve uma sobra considerável e esses recursos, se não forem utilizados, futuramente eles podem, desde que autorizado pelo Conselho Deliberativo, eles podem migrar para a capitalização do regime. Então, ou seja, além de se fazer uma economia, o fundo está tendo uma outra possibilidade de, futuramente, caso for necessário, ela migrar esses recursos para pagamento de benefícios previdenciários. Resultado, isso é muito importante, o resultado da execução orçamentária. Tá? Nós tivemos a receita arrecadada, enfatizando, mesmo com a suspensão das contribuições patronais, por parte da Prefeitura do Plano Previdenciário, de 38 milhões. A Prefeitura repassou 10 milhões para a cobertura do déficit do plano financeiro durante o exercício, tendo um total arrecadado de 49 milhões, sendo que a despesa empenhada no exercício foi de 45 milhões. Ou seja, o fundo teve um superávit de execução superior a 3 milhões e meio. Isso é um dos pontos que o Tribunal de Contas mais bate, que é o superávit ou déficit de execução orçamentária ou superávit ou déficit econômico. Então, aqui nós já estamos indicando que o fundo teve um superávit de mais de 3 milhões e meio de reais. Aqui, apenas para falar da segregação de massas, nós temos aqui a contribuição do patronal do plano previdenciário de 20,7%, de contribuição patronal, e 14% por parte do servidor. O ativo real, em 31/12, do plano previdenciário, era de 104 milhões. E o superávit apurado no exercício foi de 62 milhões. O que quer dizer isso? Hoje, o fundo previdenciário de Itapira, né, o plano previdenciário, ele é mais que suficiente. Hoje, as contribuições, dentro do universo de 75 anos, ela tem um saldo de 62 milhões, ou seja, vai sobrar, daqui a 75 anos, 62 milhões no caixa do Instituto. Ou seja, o Instituto é totalmente saudável, é equilibrado financeira e atuarialmente. E, a partir desse estudo, desse resultado, é possível, havendo necessidade, um processo de compra de vida. O que é compra de vida? A gente trazer pessoas seguradas do plano financeiro para o plano previdenciário. Quanto isso vai custar? Ele não pode custar mais que 60 milhões, nesse período de 75 anos. Mas já é uma garantia que o fundo está tendo para poder arcar com as suas obrigações, pagamento de benefícios. O plano financeiro, ele também tem uma contribuição patronal de 20,7% e uma contribuição do servidor de 14%. O ativo real é de 29 milhões e o déficit apurado é de 709 milhões. Esses 709 milhões é no curso de 75 anos. Nós tivemos, no exercício de 2020, 10 milhões de déficit, ou seja, abaixo do que estava previsto para o exercício de 2020.
Isso que é esse déficit? É a diferença das contribuições, dos recursos do plano financeiro, menos as obrigações. Essa diferença a prefeitura tem que arcar todo mês. Então, esse déficit é sanado todo mês. Ele não passa de um exercício para o outro. Então, o que nós estamos trazendo aqui na avaliação atuarial é que a progressão do plano financeiro para 75 anos aponta um déficit de 709 milhões, porém, que está sendo amortizado o seu déficit todo ano. Tá? Então, também não há risco algum com relação ao plano financeiro. Bom, esse foi o resultado de 2020. Agora nós vamos para o primeiro quadrimestre de 2021. Pois não? Boa tarde a todos. André, eu gostaria de saber, tem uma questão com relação a 2020, acho que é melhor fazer agora, né, para depois passar para 2021. Aqui do nosso internauta, aqui a gente tem uma... Bom, primeiro eu gostaria de dar uma boa tarde, uma bem-vinda a todos aqui. Fala assim, um rombo de 30 milhões deixados pela administração anterior com o Fundo de Pensão dos Funcionários Públicos. Pergunta-se, se o parcelamento legalmente autorizado estava em dia ao fim daquela administração, até porque... Só um minutinho aqui que saiu. Até porque, de forma contrária, não se poderia obter certidões necessárias para recebimento de recursos estaduais e federais. Como pode haver este rombo? Ele existe? Na verdade, se nós tratarmos como rombo, não existe rombo algum no fundo. O que existe são atrasos de contribuições que estão legalmente parceladas, estão sendo recolhidas fielmente no seu vencimento. Tanto é que essas informações elas são encaminhadas bimestralmente por meio do DIPR para a Secretaria de Previdência, ela é validada e ela é um ponto de referência para que seja concedida a certidão de regularidade previdenciária. Quando se fala em rombo, a gente é uma palavra um pouco complicada, porque parece que alguém tirou dinheiro do fundo, parece que houve desvio, e, na verdade, não ocorreu nada disso. O que ocorreu foi um atraso, que é normal nas contribuições. Existem municípios que atrasam para o regime geral de previdência, para o regime próprio de previdência, atrasam para a PASEP, atrasam contribuições do fundo de garantia. Ou seja, o que existe é uma dívida, mas o termo rombo não é o termo correto a ser utilizado. Existe uma dívida, essa dívida está confessada e ela está sendo paga integralmente no seu vencimento. E se a gente for avaliar, a atualização dessa dívida ela é, no mínimo, pela meta atuarial. Se nós voltarmos lá no slide dos investimentos, a meta atuarial para o exercício era de 10%, e nós atingimos 6%. A remuneração, a atualização desses parcelamentos, ela tem que ser, no mínimo, meta atuarial. Então, para o Instituto, nesse momento, não é de todo ruim esse parcelamento. Por quê? Porque os acréscimos legais que estão sendo pagos pelo parcelamento estão sendo superiores à meta atuarial. Isso traz para o Instituto mais recursos. Se eu tivesse com esse dinheiro em dia e trabalhando no mercado financeiro, eu teria menos rendimento do que estou tendo com o parcelamento das dívidas. Então, só para deixar claro, o termo correto não seria rombo, mas sim um parcelamento de dívidas que é comum em todo tipo de contribuição. Tá? E nós temos aqui o certificado do Ministério da Economia de regularidade previdenciária, atestando, foi emitido dia 21 de maio, atestando que está totalmente regular, todas as informações estão corretas. Ok? Mais alguma dúvida? Perfeito, obrigado. Por favor, qual que era o valor total que ficou essa dívida? 30 milhões? Não é? 29? Não, vamos lá. Por favor. Em 31/12, 23.776.000, tá? Só lembrando que aqui não está considerado os valores das contribuições suspensas de maio a dezembro, porque elas foram objeto de confissão em 2021. Então, ela vai aparecer no relatório do primeiro quadrimestre de 2021. Então, ou seja, aqui as contribuições em atraso, objetos de parcelamento, montaram em 31/12, 23.776.000.
como disse, estão rigorosamente em dia. Estão sendo pagos, recolhidos rigorosamente em dia. Obrigado. Como é que hoje consegue pagar esse parcelamento em dia, mais o dinheiro que vai para o fundo do aposentadoria, para pagar os Olha, aposentados? ela é uma pergunta que isso tudo vai de programação financeira por parte do executivo. É bastante provável que ele tenha uma programação financeira eficiente, que ele priorize as suas despesas obrigatórias em detrimento das despesas discricionárias. Então, provavelmente, ele diminuiu as suas despesas discricionárias para poder honrar com as suas despesas obrigatórias. Ou seja, o Poder Executivo, tanto na administração passada como na atual, eles estão honrando tanto com a contribuição patronal, com a cobertura do déficit financeiro, quanto com o pagamento dos parcelamentos. Então, tudo isso demanda você definir o que é prioridade. Então, o que se vê é que a administração deve ter diminuído as despesas discricionárias e priorizado as despesas obrigatórias. Beleza. Tem mais alguma pergunta aí, Beto? Não? Então vamos tocar. 2021. Vamos lá para o primeiro quadrimestre? Vamos. Já no primeiro quadrimestre, foram concedidas 16 aposentadorias por tempo de contribuição. Não foi concedida nenhuma aposentadoria por invalidez. Foram concedidas 3 aposentadorias por idade. Não foi concedida nenhuma aposentadoria compulsória. E foram concedidas 12 pensões. Importante dizer que a pensão é fruto de benefícios já concedidos ou de servidores ativos. Por falecimento, então, acabam gerando. A pensão é sempre pensão por morte, ou de algum servidor inativo que faleceu, ou de servidor ativo que veio a falecer gerando pensão. O servidor que aposenta e continua trabalhando, depois ele tem um limite também de idade, né? Para permanecer ou... Se ele continua trabalhando, se ele aposenta, ele tem que encerra o contrato dele. Então, ele pode voltar para a administração por um novo concurso, só que dependendo da área, ele vai ter direito a uma aposentadoria só. O que pode você ter duplo vínculo é os funcionários da educação e da saúde, né, médicos, dentistas, professores. Ele pode prestar um novo concurso e voltar. Ou, se não, ele pode ocupar um cargo em comissão. Entendi. Então, se ele ocupa o cargo em comissão, ele não tem vínculo com o regime próprio. E aí, o cargo em comissão, você não tem essa limitação de idade. Tá? É só para quem é de cargo efetivo. Entendi. Então, no primeiro quadrimestre, lembrando que a gente tinha, em 31/12, 29 funcionários que estavam recebendo abono de permanência, ou seja, já estavam propensos a aposentadorias. No primeiro quadrimestre, nós tivemos já 31 benefícios concedidos. Não necessariamente que aqueles servidores que estavam recebendo abono permanência, eles migraram para a aposentadoria, mas podem ser benefícios novos. Aqui a gente trouxe os números gerais. Tá? E nós temos acumulado, até dia 30/4/2021, 459 aposentadorias por tempo de contribuição, 93 aposentadorias por invalidez, 174 aposentadorias por idade, 35 aposentadorias compulsórias e 235 pensões. Então, nós temos em 30 de abril de 2021, 996 benefícios concedidos, administrados pelo Fundo de Previdência. Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão, desculpe, tá? Quando eu me refiro. Nós subimos de 29 para 31 servidores recebendo abono permanência, ressaltando que não necessariamente aqui sejam apenas 31 servidores que estejam aptos a aposentar, mas sim aqueles que requereram o abono permanência. O abono permanência ele é pago a partir de requerimento. Tá? Se não houver requerimento, a administração não é obrigada a pagar o abono permanência. Aí, no primeiro quadrimestre, nós temos a previsão por ano das contribuições previdenciárias de 34 milhões. E já foram recebidos quase 14 milhões. Ou seja, as contribuições, como disse, elas estão rigorosamente em dia. Foi feito o parcelamento, está pagando o parcelamento, está pagando a contribuição do mês e está se fazendo o aporte.
O parcelamento, nós temos um parcelamento, o saldo previsto para arrecadar de parcelamento para 2021 é de 4.900.000 e já foram recolhidos 1.550.000, tá? Por isso que a gente não acha o ideal se falar que houve rombo, porque não houve. Esse dinheiro está indo para o fundo corretamente. Em 30/4, já com a confissão da dívida, das parcelas que foram suspensas em 2020, saltou para 28.077.000 o saldo da dívida do município com o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Então, hoje, a dívida, em 30/4, monta 28 milhões. Aqui, lembrando que a gente teve, durante o exercício de 2020, um ganho aproximado de 9 milhões durante todo o exercício. Tá? Só nesse primeiro quadrimestre, com a melhora que nós tivemos no PIB, que nós tivemos um aumento no PIB de 1,2% no primeiro trimestre, os investimentos também estão começando a acompanhar, então há uma expectativa de melhora para o exercício. Tanto é que houve um crescimento de 7 milhões no primeiro quadrimestre dos recursos, sendo que no ano passado todo foram 9 milhões. Então, esse primeiro quadrimestre, se a gente pegar, a gente tinha 104 mil em dezembro de 2020, nós temos em 30 de abril 111 milhões. Obrigado. Vou ver isso, André. Precisava. A meta atuarial estabelecida para o exercício 2021 é IPCA, a gente não dá para especificar, a gente precisa IPCA do exercício, mais 5,68%. O índice alcançado no primeiro quadrimestre foi apenas de 0,73%. Porém, o crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre de 2021 abre uma boa expectativa para chegarmos próximo da meta atuarial. Lembrando que a política de investimentos ela é extremamente importante para se alcançar a meta atuarial. A seleção das instituições financeiras, dos fundos de investimento, tem que ser muito criteriosa para que a gente não sofra percalços. E importante, como hoje o fundo ele está certificado no Progestão, ele tem a possibilidade de diversificar ainda mais os seus investimentos, tá? Que nós vamos trazer na próxima tela. Não, minto, está aqui, ó. Nós temos em ativo no exterior, nós fechamos 2020 com 4 milhões e nós investimos dentro daquilo que é permitido pela resolução do Conselho Monetário Nacional, nós investimos, fomos mais os ganhos, nós fomos para 7.374.000. Tá? Então, para você ter a certificação da Progestão, o Instituto tem que estar impecável, ele não pode ter uma falha. Então, hoje o município tem essa certificação e a ele, o fundo municipal, e a ele é permitido aplicar nos ativos do exterior. O fundo de oscilação de riscos, que era de 4.600.000, que garante, no mínimo, 3 folhas de pagamento do plano financeiro, teve uma contribuição de 639.000, um ganho de R$51.000, e ele já evoluiu para 5.318.000. Para vocês verem como o Instituto, como o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira está saudável. Ele está saudável tanto financeira como atuarialmente. A evolução dos investimentos da taxa de administração, nesse primeiro quadrimestre, saltou de 190.000 para 263.000, ressaltando a qualidade do gasto. O fundo, ele prima pela qualidade do gasto, tá? Não é pela quantidade, sim pela qualidade. A destinação dos recursos no primeiro quadrimestre, nós temos a previsão para todo o exercício de 45 milhões, foram já utilizados, se a gente pegar 1/3 do orçamento, está dentro da expectativa, foram utilizados 15 milhões de reais no valor empenhado. Com a lei autorizando a suspensão das contribuições em 2020, houve uma alteração nos limites dos gastos administrativos. Inclusive, a gente vai até conversar com o Poder Executivo, porque nós teremos que rever, porque a redação hoje ela não está adequada ao que prevê a Portaria 402, com relação à base de cálculo e limites.
ela foi reduzida para 1%. Mesmo com essa redução de 1% da taxa de administração, mesmo assim o fundo está fazendo economia. E ele está conseguindo evoluir. Ele teve uma economia de R$ 55 mil no primeiro quadrimestre, mesmo com a diminuição dessa taxa da taxa de administração. Por fim, o resultado da execução orçamentária do primeiro quadrimestre. Quando a gente fala em receita arrecadada, a gente está aqui as contribuições patronais, as contribuições dos servidores, os parcelamentos e a cobertura do déficit. Então, nós tivemos um total arrecadado de 17 milhões, quase 18 milhões do primeiro quadrimestre, frente a uma despesa de 15 milhões. Ou seja, nós estamos tendo já no primeiro quadrimestre um superávit de execução próximo a 3 milhões. Lembrando que o superávit de execução do exercício todo de 2020 foi de 3 milhões, quase 4 milhões, e nós já estamos no primeiro quadrimestre já próximo do que ocorreu no exercício todo. Tá? Doutor, o senhor gostaria de fazer alguma ponderação? Que aqui nós encerramos. Ô, Beto, tem alguma pergunta aí, Beto? Tem mais uma pergunta. Tem alguma aposentadoria ou pensão não homologada pelo Tribunal de Contas? O que nós podemos dizer é que a gente tem todos os processos de aposentadoria que cabiam compensação previdenciária, elas estão todas homologadas pelo tribunal. A gente está aguardando a posição do INSS de finalizar o processo para que a gente possa receber. Ou seja, todos aqueles que têm um serviço passado, que o pessoal que contribui ao regime geral, todos eles já estão com homologação, porque sem homologação a gente não pode encaminhar o processo para o INSS. Então, todos os processos que foram encaminhados para a compensação previdenciária, e não são poucos, estão todos homologados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Só acrescentando com essa questão, eu tenho conhecimento que um caso, inclusive servidor aposentado do Legislativo, não teve sua aposentadoria homologada, está em discussão lá no Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, tá? Que eu não vou citar o nome, mas é servidor aqui do Legislativo. Obrigado. Aqui da internet foram essas as perguntas. Bom, então, em nome do Dr. João, da Marlene e do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão, eu quero agradecer a poder participar e estou à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham, que o município tenha. E lembrando que o fundo, como dito no começo, ele é um órgão do servidor, ele é a garantia da aposentadoria do servidor. Então, ele cuidado por servidores efetivos, ele tem um cuidado muito melhor, porque a gente está cuidando do que é nosso, né? Que a gente sabe que isso vai garantir. E se vocês verificarem, inclusive na região, poucos são os regimes próprios de previdência que se encontram numa situação como o de Itapira. Situação superavitária no plano previdenciário, situação regular dentro da Secretaria de Previdência e com certificação do Comprev. E com a administração regular com todas as suas obrigações, seja ela do Poder Executivo ou Legislativo, junto ao fundo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e estou à disposição. Hoje ficou bem claro que o que a gente vê por aí hoje com os funcionários fica muito preocupado, né, com se vai ter um rombo, se vai faltar o pagamento deles, coitado, é o que a gente vê na rua, né? Então eles ficam muito preocupados. E pelo que deu para entender, tá em dia, tá correndo tudo certinho, e eu agradeço também a presença do Dr. João e os demais representantes aí do fundo. E feitas as apresentações, não havendo mais perguntas, né, Beto? Acho que está por encerrado aí. Agradeço a presença de todos, o pessoal aí da internet que está nos acompanhando, ao vereador Faustinho, e dou por encerrado essa audiência pública aí, tá bom? Uma boa tarde a todos, viu?